Boa noite, estamos ao vivo com mais uma live oficial Sede Sóbrios, sou o Remes Maia e hoje a nossa live é sobre codependência e o dependente e os comportamentos do dependente e do codependente em relação a isso. Então já chega compartilhando aí, Paula, Derbal, a galerinha que já está chegando aí, ó, José, Sabino, galera toda que está chegando, me ajudem aí no compartilhamento. Boa noite, Mário, Elvis, todo mundo que já entrou aí. Uma ótima noite para vocês. Mente aberta de quê? Boa noite. Ó, o Jorge Santos, a masturbação também é uma adicção? Boa noite. Não, a masturbação não é uma adicção, ela é um comportamento, por exemplo, dentro de uma adicção, talvez, né? Ela pode ser um comportamento disfuncional, uma compulsão, mas ela pode fazer parte da dinâmica da adicção. Boa noite, dona Nenezinha. Geralmente, né, essa masturbação que você perguntou aí, ela está dentro da dinâmica, do funcionamento do vício em pornografia, da dependência ali da pornografia, né, que tem aí arrebentado a vida de muitos. Boa noite, amigo, sou de Teresina. Eita, tá longe, tô limpo há 5 anos, parabéns, meu irmão. Qual que é seu nome? Como é que é? Energia solar? Galerinha tá chegando aí. Peço a paciência de vocês aí, 2 minutinhos, só para eu compartilhar aqui nas linhas de transmissão. Já peço para vocês mandarem essa live para alguém. Elisandro, é isso aí. Escreve aí, faz igual o Elisandro, fala de onde vocês estão falando, quanto tempo vocês estão limpos, se vocês são codependentes, dependentes, profissionais da área, ou pessoas que gostam do assunto e participam das lives porque se identificam com a temática. A gente vai falar hoje sobre codependência e também sobre o dependente, né? E a dependência em relação a isso daí. Como que cada um se comporta nessa relação tóxica, porque a codependência é uma relação extremamente tóxica para todos os lados, para os dois lados, ela é extremamente tóxica. Então vamos lá, já temos aí 20 pessoas, vamos botar 30 pessoas nessa live aí, ó. Vou começar a clicar nos meus contatos aqui, vou mandar para todo mundo, nós vamos encher essa live. Boa noite, Nai, a minha irmã que tá aí, ó. Nai Maia Leite, a minha irmã. Ronaldo, 11 meses só por hoje. Parabéns, meu irmão. Você é um guerreiro, vitorioso. Top, top aí, ó. A live tá cheia. Vamos lá. Codependência, né? A gente já tá aqui sempre falando sobre a adicção, sobre a dependência química, o transtorno por uso de substâncias, chame como quiser. E aí tem o outro lado, tem a família. Tem a pessoa que sofre de tabela, que não tem o prazer do uso, que não tem a anestesia da substância, mas que tá ali tomando pancada. Esse é o codependente. Boa noite, Thaís. Rodrigo, adicto limpo só por hoje. Cambará, Paraná. Eita! Ao sul aí. Tamo junto, companheiro. 1 ano e 8 meses.
Então vamos lá. O que é codependência? Hoje eu vou ler algumas coisas que eu pesquisei para vocês, que eu quero trazer de uma forma um pouco mais técnica, porque eu prometi isso para vocês. O que é a codependência? É um termo usado na área aí da saúde, principalmente da saúde mental, psicologia, psiquiatria, que ele é usado para designar quem? Descrever quem? Primeiro, um padrão de comportamento, né, de relacionamento. Então ele é um padrão de comportamento nos relacionamentos interpessoais, onde uma pessoa se torna excessivamente dependente emocionalmente da outra. O codependente sofre tanto quanto, porém de cara limpa. Esse cara limpo aí é mais ou menos, né? A droga do codependente é o adicto. Então, essa cara não tá tão limpa. Ela tá limpa ali de substâncias, mas ela tá entorpecida pelo outro. Vou explicar isso hoje nessa live. Então, esse relacionamento, ele se caracteriza pelo excesso de dependência emocional de outra pessoa. Dependente emocional do outro, todos somos. Nós dependemos em algum momento da aprovação do outro, mas em níveis aceitáveis, equilibrados. É muito bom receber um elogio, receber um carinho, agradar o outro. Isso é saudável. O que não é saudável na codependência? O excesso disso. Isso tem que ficar bem claro, porque senão a pessoa fala: então se eu dependo da aprovação do outro, sou codependente? Não. Todos nós gostamos um pouquinho de aprovação, mas não vivemos disso, não nos paralisamos quando não temos. Então vamos lá, codependência é um padrão de comportamento nos relacionamentos que se caracteriza pela dependência excessiva emocional de outra pessoa. Isso está presente só na dependência química? Não. Existe codependência fora da dependência química. Existe dependência emocional fora da dependência química. Mas isso exacerba, se agrava dentro de uma dinâmica familiar onde tem um dependente químico, um adicto, um alcoolista. Galera, como eu estou falando muito aqui, estou lendo, eu não estou conseguindo dar conta de ler os comentários. Mas todos sejam bem-vindos, boa noite, sintam-se à vontade. Digam aí de onde vocês estão falando, tá bom? Deixa eu colocar os comentários aqui na outra telinha do computador, que aí eu consigo ler e falar ao mesmo tempo. O Vanderlei: tô lutando com meu filho já faz 9 anos, internei 3 vezes, mas agora ele vai viver a vida dele. Parabéns, viva e deixe viver, deixa ele viver a vida dele, sofrer as consequências das atitudes dele para buscar essa mudança. Vamos lá, voltando. Muitas das vezes, essa dependência excessiva, ela chega num ponto aonde eu deixo de atender às minhas necessidades, muitas das vezes básicas. Necessidades básicas como me alimentar, como higiene pessoal. Então eu deixo de atender às minhas necessidades, deixo de olhar para o meu bem-estar para fazer isso excessivamente pelo outro. Como é que o outro tá? O que ele tá fazendo? Ele tá bem? Ele tá alimentado? Onde ele tá? Entendeu? Então eu esqueço de mim e foco no outro, na tentativa de controle, né? Isso não é porque eu sou muito bonzinho, sou uma pessoa assim, o bom samaritano. Não, isso é patológico. Então eu quero controlar, eu quero exercer um controle sobre o outro. Vocês estão entendendo? Está fazendo sentido para vocês esse iniciozinho? Então esse termo ele é frequentemente associado à dependência química, mas ele não está presente só na dependência química. Ele está presente em diversos relacionamentos interpessoais. Só para eu fazer um levantamento aqui, escreve aí nos comentários. Quem é codependente? Escreve aí COD, assim ó, COD, só para eu saber. E quem é adicto, coloca AD. E quem não é nenhum desses aí, não coloca nada, porque aí deve ser profissional da área, alguma coisa. Às vezes a família não consegue lidar com o adicto dentro de casa. Então, não é às vezes não, ela nunca consegue lidar se ela não estiver tratando. Então vamos lá, pessoal. Em termos técnicos, o que é a codependência?
Ela é uma condição na qual a pessoa desenvolve, né, um padrão de comportamento caracterizado pela série de coisas que eu vou falar agora. Então, assim, eu tô dando uma aula aqui, isso aqui, pessoas cobram para fazer isso que eu tô fazendo aqui, sobre codependência. Eu tô dando uma aula top. Se eu fosse vocês, quem trabalha com isso anota, sabe? Porque é top que eu tô entregando para vocês aqui hoje, de graça. Então vamos lá. Número 1. Em termos técnicos, a codependência é caracterizada pela série de coisas que eu vou falar. Primeira, mais importante de todas, é a que eu vou falar agora. Anota aí, se você quiser. Excesso de foco, desejos, né, e problemas e nas necessidades de outras pessoas. Então excesso de foco nas necessidades, desejos e problemas do outro. Seja filho, marido, pai, mãe, muitas das vezes em detrimento do meu próprio bem-estar. Ou seja, eu me prejudico para o outro ficar bem, no meu imaginário, porque ele nunca fica bem. Então, para o outro estar bem, eu abro mão do meu bem-estar e das minhas necessidades. Então, essa é a principal, número 1, característica da codependência. O Bruce está falando ali, é importante o adicto ter empatia com o codependente, pois não está tão adoecido quanto. É muito importante os dois lados terem empatia, o adicto e o codependente uns com os outros, e se unirem na recuperação. Então, o que eu acabei de dizer? Excesso de foco nas necessidades do outro, nos desejos do outro, naquilo que o outro quer, nos problemas do outro. O que é isso? Isso é a principal característica, número 1. A mãe, a esposa, o pai, o filho deixa de viver a própria vida para viver a vida do outro. Deixa de... Pessoal, travou aqui porque eu tive que pôr no 4G, porque o Wi-Fi tá oscilando. Desculpem, tá? Deve ter dado uma travadinha. Obrigado, Sabino. Eu sou terapeuta e adicto em recuperação. Legal, Bruce. Parabéns, meu irmão. Que bacana. Muito legal ver pessoas superando a adicção e trabalhando nessa área. Sempre gosto de quando eu vejo alguém trilhando esse caminho. Então vamos lá, falei número 1. Número 2, tendência, olha esse número 2, que também é muito importante. Tendência de assumir responsabilidades pelos problemas, comportamentos da outra pessoa, tentando controlar ou consertar aquilo que o outro fez. Então, a primeira coisa é assumir a necessidade do outro. É focar na necessidade do outro. E segundo, essa tendência a assumir responsabilidades. Por exemplo, aí eu vou dar, tudo que eu falar aqui eu vou dar exemplo. O filho faz uma dívida. Dívida de pensão alimentícia, dívida de droga, dívida no bar, dívida de aluguel, dívida de carro, dívida de qualquer coisa. O filho faz. Qual que é a atitude disfuncional desse codependente pai, mãe? O que geralmente ele faz? Ele assume responsabilidade sobre uma dívida que não foi ele que fez, com a ilusão de que está ajudando, mas não está. Ele não está ajudando. Ele está impedindo a pessoa de resolver os próprios problemas. Então, o que o codependente faz? Boa noite, Daniel. Boa noite, Bruno Alfred. Boa noite, Ravena. Boa noite, Thaís. Galerinha que chegou aí, todos bem-vindos. Então, a pessoa tem a tendência de assumir, só que ela assume por quê? Porque ela é muito boa, quer pagar a dívida do outro? Não! Ela assume com o comportamento, a ideia por trás, né, uma ideia até um pouco perversa, de quê? De controlar. Ou seja, paguei sua dívida, você está na minha mão. Paguei sua pensão, meu filho, você vai fazer o que a mamãe mandar. Então, é um jogo de trocas, de seduções disfuncionais entre um lado e outro.
E aí, muitas das vezes, o que o adicto faz? Ele ri até na orelha. Por quê? Porque ele faz uma série de cagadas, uma série de lenhas, e o pai e a mãe vêm cobrindo, a esposa vem cobrindo, a namorada, o namorado, seja a tia, a avó, o pai, qualquer pessoa vem ali cobrindo no intuito de controlar e nunca controla. Porque a gente já aprendeu que é impossível controlar o outro. Isso é insanidade, isso é loucura. Então, essa segunda característica, em tendência de assumir responsabilidades pelos problemas e comportamentos do outro, isso assim, é quase 100% dos codependentes. Por quê? Porque ele está ali querendo controlar de alguma forma e ele precisa comprar esse controle. E ele compra o controle ou a tentativa do controle assumindo coisas que não é dele. Terceiro, eu preciso acelerar, pessoal, porque o Instagram só está deixando eu fazer 1 hora de live. Ele está cortando, derruba minha live com 1 hora. Então eu tenho que acelerar esse tema aí para informar bastante vocês, porque a live de hoje é top. Terceiro, olha, o terceiro, ele está na dificuldade de estabelecer limites. Então, eu falei sobre o excesso de foco nas necessidades, a tendência de assumir responsabilidades, e o terceiro é dificuldade em estabelecer limites saudáveis e em dizer a palavrinha mágica, a palavrinha que salva vidas, a palavrinha que transforma vidas. 3 letras ela tem. Que palavrinha é essa? Vocês são inteligentes, já escreve nos comentários. Qual é a palavrinha que o codependente precisa aprender a dizer, o adicto também precisa aprender a dizer, para a vida dos dois ficar saudável? Realmente, hoje você está aqui, né? O áudio do Zap 1.5. Eu tô mesmo. Isso! A palavrinha não. N-A-O-T-I-O, não. Não pode. Não. É isso. Então ele tem dificuldade em estabelecer limites e dizer não, mesmo quando isso é necessário para proteger o próprio bem-estar. O que é dizer não para proteger o próprio bem-estar? Muitas das vezes o cara tá chapado, bebeu todas, ficou loucão. Aí ele fala assim com a codependente: vambora pra casa? Ué, mas como é que você vai desse jeito dirigindo? Deixa que eu sei o que eu tô fazendo. Bebão, não enxergando nada. O codependente, na dificuldade de falar, eu não vou entrar nesse carro, colocar minha vida em risco. O que ele faz? Ele coloca o próprio bem-estar em risco e entra no carro com esse cara bêbado, louco, drogado, alucinado. E ó, puf, merda da feita. Vi isso demais até dentro da clínica. O acolhido manipula a família. Isso é verdade. De todas as formas, a família não consegue dizer não. Então treina. Treina, galera. Treina a dizer não. Não. Alguém te chamou? Não. Me empresta? Não. Me dá? Não. Mãe? Não. Não. Começa a treinar a dizer não, porque o seu não vai salvar a vida do seu filho, do seu marido, da sua filha, da sua mãe. Esse não, ele é milagroso. Então, o cara bate lá de madrugada. Mãe, abre a porta, tô com fome e tal. A mãe pensa assim: poxa, se eu abrir ele vai catar alguma coisa e sair correndo, vai catar uma televisão, vai catar um celular, um tênis, alguma coisa. Porque o adicto faz isso em algumas situações. Aí a mãe pensa: poxa, pelo bem-estar material da casa e meu bem-estar psicológico eu não vou abrir. Aí ela falaria o não, pelo bem-estar dela. Só que a codependência é tão grande que ela fala: mas coitadinho, ele está com fome, ele está com frio, ele está com sede, ele está todo sujo, ele está brará. Ai, meu filhinho. Aí abre a porta, o cara entra correndo, pega uma panela, pega uma roupa, pega qualquer coisa e vai trocar na biqueira. E ele faz isso 1, 2, 3. Dificuldade em dizer não, falei na live de meio-dia. Chega chapadão em casa, 3 dias na rua, virado, fedendo. O cara teve relação com mulher de rua que nem conhece. Aí ele chega em casa, ele quer ter relação com a esposa.
A esposa na codependência, na dependência emocional, em todo tipo de dependência do mundo, aceita se sujeitar àquilo, o cara cheirando mal, doidão, agressivo, muitas das vezes até com doença DST que pegou na rua. Às vezes eu falo isso, assusta alguns que não chegaram nesse ponto, mas isso é a realidade de uma galera que vive na rua doidão aí, ó. Entendeu? Então a gente tem que falar pra chocar mesmo, pra você ver qual é a realidade. E aí não, eu não posso dizer não, porque coitadinho, e se ele sair e se matar? E se ele cometer um crime? E se ele fizer tal coisa? Ei, a partir de hoje tem que virar essa chave. Tudo que ele fizer é problema dele, é escolha dele. Você não causou, não controla, não cura. Tem que... boa noite, agora é IST. Eu não tô nem sabendo. Eu não sou bom com siglas, não. Mas obrigado, Angelina. O que é infecções sexualmente transmissíveis? Deve ser, né? Deve ser infecções. Enfim, terceiro foi esse, né? Essa dificuldade de estabelecer limites saudáveis. Limites saudáveis. Eu vou parar um pouquinho no terceiro para comentar porque é importante. Você precisa estabelecer limites saudáveis. Que tipos de limites? Olha, te bateu, tem que bater uma vez só. Por quê? Porque te bateu é daí pra cadeia. Você tem que chamar a polícia e botar ele preso. Por quê, Remes? Você está mandando eu pôr meu maridinho preso, meu filhinho preso? Sim, porque bate uma, bate pior duas, bate pior três, e na quarta ele te mata e ninguém consegue te trazer de volta, meu amor. Pelo amor de Deus. Limite saudável é me bateu, eu chamo a polícia. Não pagou a pensão? Eu aciono a justiça e boto ele na cadeia. Por quê? Porque o filho é dele também. Mas ele vai pagar a pensão. Ele vai trabalhar para pagar a pensão. Meus alunos de mentoria aprenderam na aula passada, ninguém faz uma dívida maior do que pode pagar. Se fez a dívida, pode pagar, vai se virar para pagar, vai virar homem para pagar, vai crescer para pagar, vai trabalhar para pagar, vai se virar para pagar. Limite saudável fez, paga. Arrumou BO, resolve. Me pôs a mão, vai preso. Roubou aqui dentro de casa? Não entra aqui mais, tá fechado, cadeado. Insistiu em bater na casa, quebrar tudo? Medida protetiva. A lei serve para isso. Sabe para quê? Para preservar a sua vida. Para ele aprender que tudo tem consequência. Para ele aprender que a única pessoa que ama ele está maltratando, ou ela. Ele que eu falo é o adicto, mas pode ser ela. Hoje a Thaís me perguntou, Rems, a live é só para codependente? Não, estou falando de tudo aqui. Estou falando para adicto criar vergonha na cara. Então é isso. 4. Agora começa uma parte um pouco mais emocional. Umas características um pouco mais pessoais do codependente. O quarto é baixíssima autoestima, baixíssima autovalorização, autocuidado, autopreservação, tudo isso muito baixo. Não se ama, não se admira, não se respeita. O outro é sempre tudo. E o codependente, sempre nada. Se esse homem me largar, não vou arrumar mais ninguém. Se meu filho me abandonar, eu não... Ai, meu Deus, eu vou morrer, eu vou sentir muita falta do meu filho, porque meu filho é tudo, porque meu marido é tudo, porque a minha filha é tudo. Deixa a live gravada, Remes. Tá, vamos combinar algo aqui. Não vai ser nem número de seguidores, não, porque de espectadores, não, porque vocês fizeram bacana hoje. Bateu 30 pessoas. Eu vou pegar essa live, vou salvar ela e vou postar no YouTube, aí vocês assistem lá. Porque o meu feed do Instagram, eu não tô colocando conteúdo de vídeos longos nele, não. Porque eu tô com um projeto ali, depois eu explico pra vocês. Então eu gravo essa live, posto no Instagram, mando o link pra todos vocês. Tá bom?
Baixa autoestima, baixa autovalorização, frequentemente relacionado à busca de validação e aprovação externa. O que é isso? Eu não me considero nada, eu não me gosto, eu não me amo, eu não me cuido. Por quê? Porque eu dependo muito de que o outro me aprove, de que o outro me valorize, de que o outro me exalte. Isso nunca vem. O outro nunca faz um elogio, o outro nunca dá um presente, o outro nunca barará, tudo que eu estou esperando nunca vem. E com isso eu não me amo. Então, o caminho contrário disso, parar de valorizar o outro, parar de idolatrar o outro, parar de exaltar o outro, parar de super proteger o outro e começar a me cuidar, me valorizar, me preservar, investir em mim. Então essa é a dinâmica. Isso tem a ver também com dependência emocional. Isso, eu falei no início da live. Codependência, dependência emocional, tudo atrelado. Inclusive dependência emocional não é só com o dependente químico, né? Isso funciona em várias dinâmicas familiares, em vários relacionamentos interpessoais. Tá muito atrelado essas coisas. Não dá para falar de uma coisa sem colocar a outra, né? São coisas que esbarram demais. 5. Depois dessa característica da baixíssima autovalorização, autoestima, vem a quinta característica fortíssima do codependente. E eu quero saber de vocês, alguém aí já se identificou com alguma dessas características? A gente está aqui entre iguais, pode falar nos comentários aí que ninguém vai julgar ninguém. Mas vocês se identificaram em algum desses comportamentos? Vamos lá, o quinto, ciclos de negação. O que é negação? Não, eu não sou assim não. Eu faço, mas eu não exagero. Não, eu não quero controlar o outro não. A mesma negação que o adicto pratica, o codependente também. Ciclos de negação e idealização da pessoa. O que é idealização? É olhar para o meu filho e começar a idealizar um filho que não existe. Não, ele está fazendo tudo isso, mas ele é uma excelente pessoa. Merda nenhuma. Porque quem está te batendo, te agredindo, te maltratando, abusando emocionalmente, não é uma excelente pessoa. Ele pode vir a ser uma excelente pessoa. Mas por enquanto ele não é. Então fica idealizando, sabe? Uma hora vai me tratar bem, uma hora esse homem vai mudar, uma hora minha filha vai virar. E assim, sempre idealizando coisas que só dependem do outro. Quando eu idealizo, crio expectativas em relação ao outro e aquilo só depende do outro, o que é que vai acontecer comigo? Uma palavrinha que começa com F e não é palavrão. Eu vou me frustrar. Eu vou me frustrar. Quando eu idealizo, eu me frustro. Por quê? Porque o outro não vai cumprir a minha expectativa. Ele não vai realizar a minha idealização. Então, idealização da pessoa que está sendo ali cuidada. Só que aí, essa idealização ela é seguida de raiva. Porque eu me frustro, fico com raiva, ódio desse filho. E aí fica essa dinâmica de amor e ódio. Eu protejo, super protejo, acho que estou amando, odeio essa pessoa, me frustro com ela, fico ressentido com essa pessoa e aí eu fico nesse ciclo de superproteção, idealização, negação, frustração, raiva, ressentimento e vou dia após dia nesse ciclo doentio. Por quê? Porque a expectativa não vai ser atendida. Postei hoje. Mudar só a mim mesmo. E o outro? O outro eu posso amar. Eu amo meu filho, mas eu mudo a mim mesmo.
Eu amo meu marido, mas eu mudo a mim mesmo. Eu amo meu pai e minha mãe, que é alcoolista, dependente químico e tal, mas eu mudo a mim mesmo. O outro eu amo, a mim eu mudo. Eles invertem essa sequência, elas deixam de se amar e quer mudar o outro, cara. Isso é loucura, insanidade. Sabe, isso é muita insanidade, pessoal, muita insanidade. E fica naquela negação, não, eu não tô esperando nada dele não. Tá sim, poxa. Fica me mandando mensagem assim, Remes, o que eu faço pro meu filho sair das drogas? Nada, não tem o que fazer. Tem o quê? Com ele não. Tem o que fazer com você. E eu vou falar do sexto e depois eu começo a falar aqui dos tratamentos, do que fazer, tá? Então vamos lá. O quinto, eu vou terminar no sexto pra gente não prolongar muito. O quinto é essa negação, essa idealização, tudo isso. E o sexto? O sexto é um padrão de relacionamento interpessoais repetitivo que envolve a mesma dinâmica de codependência. Então, olha só, agora eu vou bater doído, tá? Quem é dodói vai até sair da live porque vai ficar chateado comigo. O que é um padrão repetitivo de relacionamento interpessoal de codependência? É alguém que teve um pai e foi codependente dele. Aí o pai parou de beber ou morreu, sei lá, o pai já não é mais. Aí casou com um cara que bebe ou usa droga e é codependente do pai. Aí, de repente, o cara para, a pessoa tem um filho e aí vira codependente do filho. Aí vê que não dá pra ficar com esse marido, separa do marido, fica codependente do filho, arruma o namorado, ela fica codependente do namorado e do próximo marido. E aí tem outro filho, mais novo, caçulinha, vai ser codependente do filho mais novo. Por quê? Porque nega tanto, não se trata e fica pulando, sabe, de foco da codependência. Foi do pai, da mãe, do filho, do marido, do segundo marido, do namorado, do escambau a quatro. O codependente quer ser codependente. Ele não pode ver uma oportunidade de depender emocionalmente de alguém, porque ele vai. E aí, o assustador é que termina um relacionamento porque o cara era dependente de crack. E aí arruma um que é dependente de álcool. Ai, mas esse pelo menos não fuma pedra. Sabe, vai migrando de adicto pra quê? Pra ter alguém pra desgraçar a vida dessa pessoa. Não consegue estabelecer limites, relacionamentos saudáveis. Tudo faz sentido. Eu não estou conseguindo ler todos os comentários, mas estou lendo alguns aqui. Perdi 2 pessoas para droga. Então, essa característica, a sexta, né, ela é muito marcante. Por quê? Porque a gente vê que a pessoa vai migrando. Ai, meu avô era alcoólatra, eu tinha uma codependência com meu avô, aí depois foi com meu pai, depois com a minha mãe, depois com o namorado, aí eu casei com ele, foi com o marido, aí eu tive um filho, codependente do meu filho, e vai pulando, vai migrando, sabe? Naquela negação, naquele comportamento repetitivo, naquele padrão de relacionamento, conflitos internos mal resolvidos talvez. Também, Daniel, também. Conflitos internos mal resolvidos, também. Necessidade extrema de ter alguém para cuidar, para não precisar cuidar da própria vida, também. Então vamos lá. Eu falei o que é codependência. Diante disso tudo que eu falei, fez sentido para alguém? No sentido de, poxa, Remes, eu acho que eu sou codependente. Alguém conseguiu sair da negação? Do tipo, eu sou codependente, cara, eu preciso me tratar. Por quê? Porque a partir do momento que um adicto levanta a mão numa sala de NA e ele fala, eu sou adicto, ele aceitou, ele admitiu e ele vai começar um processo. E o codependente? Também.
Quando ele chega numa live, num grupo, numa reunião, numa terapia e fala, eu sou codependente. O que é que eu preciso? Me tratar. Eu preciso de tratamento. E no que consiste o tratamento de um codependente? Muito semelhante de um adicto, de um alcoolista. Por quê? Porque a primeira coisa que a gente quebra para acontecer essa mudança é a negação. Olha, eu sou codependente. Então eu vou me cuidar. E não tem problema nenhum nisso. É melhor eu admitir, quebrar a negação. É isso aí, Lucas. Graças a Deus. É melhor eu admitir, quebrar a negação, entrar num processo de autocuidado. E aí quando eu entro num processo de autocuidado, eu desenvolvo amor próprio, eu elevo a minha autoestima. E aí eu paro de depender da aprovação do outro. Tá vendo como que as características que eu falei no tratamento, elas vão se invertendo? Primeira coisa que eu preciso procurar, ajuda. Sozinho eu não consigo. O adicto, o primeiro passo do adicto é admitirmos que somos impotentes perante a nossa adicção. A nossa vida se tornou incontrolável. E o codependente? Admitimos que somos impotentes perante o outro, perante o adicto, e que minha vida se tornou uma merda incontrolável. Meu esposo diz que sou codependente porque cuido demais dos outros e não de mim. Então, chegou aquela hora maravilhosa que tem que acontecer na vida de todo mundo um dia. A hora de você olhar e falar assim, a partir de hoje eu vou cuidar da minha vida. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Sou prioridade. A pessoa mais importante da minha vida sou eu. Vou fazer uma lembrança aqui agora, meu irmãozão Bruno Gomes. Se dá um abraço, se valorize e fala, eu me amo pra caramba, eu vou cuidar de mim, cara. Eu vou cuidar de mim, eu vou valorizar a mim, eu vou investir em mim. É muito legal ver uma mãe, uma esposa, uma avó, uma filha, um filho, sei lá, codependente, se tratando, resgatando a autoestima, elevando a autoestima, sabe? E começando a ir para uma academia, ir num salão de beleza, fazer uma unha, cortar um cabelo, alisar um cabelo, comprar uma maquiagem, comprar um sapato novo, coisas que pararam de fazer há muito tempo focando no outro. Dá um tênis para ele, dá um celular para ele, dá um computador para ele, dá dinheiro para ele, paga a dívida dele e não sobra nada para a pessoa. Nem em termos financeiros, nem em termos emocionais, nem em termos nenhum. Não estarei sendo ruim com meu filho? Tá vendo? Qual que é a crença que o codependente carrega? Não estarei sendo ruim com meu filho? Mas o Cici Unhas, ele não estará sendo ruim com você? Sim. Ele se importa? Não. Então, chegou a hora de você cuidar de você e deixar algumas consequências das atitudes dele. Gente, o que seria eu ser ruim com meu filho? Eu ir na boca, comprar droga no nome dele, fazer uma dívida e falar com o traficante, se eu não te pagar, você pode cobrar meu filho. Aí eu tô sendo ruim com meu filho. Agora, ele compra droga, fiado, não paga. Se eu não pagar, eu tô sendo ruim? Não entendi. Ele só quer saber de usar droga, não quer trabalhar, não quer nada com a vida. Se eu não sustentar, se eu não der comidinha quentinha, se eu não der casa, carro, roupa, eu tô sendo ruim? Não, eu tô sendo simplesmente assertivo. Por quê? Porque a pessoa só cresce quando é dado a ela a oportunidade de crescer. Alguém só resolve um quebra-cabeça se você der a oportunidade dele lá testar as pecinhas. Alguém só arruma uma casa se você deixar ele lá com a casa bagunçada e falar, ou você arruma ou você vai virar um chiqueiro isso aí, meu irmão. Então, primeiro passo, aceitar que é codependente e buscar um tratamento. Escreve nos comentários aí uma palavrinha linda. Aceitação. Desculpa. Aceitação. Admitimos que somos impotentes.
Admitimos que a nossa vida se tornou incontrolável. Admitimos que o adicto destruiu a minha vida. Por quê? Porque eu deixei. Ele não tem culpa, não. Eu deixei ele fazer tudo que ele fez. Aceitação é o princípio. Eu aceito, busco ajuda, entro num tratamento. Olha, é muito louco o que eu vejo. Mas é muito louco o que eu vejo. Eu tenho uma galera de seguidores. Alguns que se tratam, outros que não. Alguns, inclusive, se tratam comigo. Ah, Virgínia, e quando o adicto tem 47 anos? Misericórdia! Já vou em você, Virgínia. E alguns que tratam, inclusive, comigo. Você vê a mudança brusca, drástica na vida dos que estão em tratamento e a paralisia na vida dos que não estão. É muito louco. Por quê? Porque a pessoa que está em tratamento, seja do alcoolismo, da dependência ou da codependência, ela começa a viver, conquistar, ver as coisas, fazer, sair do lugar. E quem não tá? Quem não tá me manda uma mensagem toda semana. Ai, Remes, não tô aguentando mais. Ai, Remes, não tô aguentando mais. Ai, Remes, ele recaiu. Ai, Remes, ele tá sumido. Ai, Remes, ele roubou. Ai, Remes, blá, blá, blá. E aí eu pergunto sempre, e aí, o que você tá fazendo para mudar isso? Aí a pessoa não responde mais. Por quê? Porque não quer. Não quer. Não quer um tratamento. Não quer um processo. A palavra, eu tô com uma mentoria que não tem mais vaga, então não adianta querer entrar, tá fechada, já tá na terceira aula. Mas que a gente está trabalhando lá, processo, propósito e identidade. Nós estamos nos processos. Nós falamos na semana passada dessa dependência emocional, dessa dívida emocional. E aí, ali, as pessoas estão enxergando que o negócio é muito mais aqui do que no exterior, onde eles achavam. Eu achei que o problema estava nele, nela, tal. Não! A solução está aqui dentro, começa aqui. Quando eu aceito e me trato, cara. Aceitação da condição do adicto e autoaceitação da própria condição de codependência, exatamente. Gente, segredinho, frase pronta, que já te dá uma ideia. O outro eu amo, a mim eu mudo. O outro eu vou amar. Meu filho usando ou não usando, trabalhando ou não trabalhando, em recuperação ou não recuperação, eu vou amá-lo. Eu só não vou super protegê-lo. Virgínia, e quando o adicto tem 47 anos? 47 anos. Se ele não tiver nenhuma deficiência mental ou física que dependa de uma pessoa ou que o impossibilite de viver e trabalhar, se ele for uma pessoa com a mente preservada, corpo preservado, saúde, e só está nessa condição de uso de droga, na adicção, o que ele precisa? Da oportunidade de criar vergonha na lata, na cara, e ir trabalhar, sair da casa da mãe, e viver a própria vida, sair debaixo das asas dessa mãe. Debaixo das asinhas dessa mãe, ele precisa sair. Gente, fiz uma live hoje meio-dia, alguns me pediram um vídeo. Entrem no meu direct, pelo amor de Deus, vocês 31 que estão aqui, fala, Remes, me manda o vídeo. O vídeo da importância de deixar o outro viver. Assistam o vídeo que eu vou mandar para vocês e deixa a chave virar. Por quê? Porque sendo codependente, super protegendo seu filho, seu marido, seu pai, sua mãe, seja lá quem for, você está matando essa pessoa. Então vamos lá. Primeiro passo, aceitar e fazer tratamento. Segundo passo, deixa a outra pessoa viver a vida dela, independente do que ela tem escolhido fazer. Remes, meu filho tá loucão, escolheu traficar, dar tiro, participar do tráfico. Respeita a decisão dele. Você vai fazer o quê? Você vai tirar ele do lado do tráfico? Você vai pegar uma arma também? Vai participar da... Não! Respeita e vai viver a sua vida, continua amando, sempre, sempre se cuidando e estando ali, para caso ele queira mudar. E se ele não quiser, não fique criando expectativas. Nossa, obrigado por essa live, precisava disso. Legal. Legal que você precisava. Bota em prática que você vai ver sua vida mudar. Então, deixa a outra pessoa viver a vida dela, com as escolhas dela, e vai viver a sua, com as suas escolhas.
Hoje eu escolho a mim em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar. Eu. Por quê? Porque eu já cansei de priorizar o outro e só levar. Terceiro, começar um processo de autocuidado em vários aspectos. O que falta para o codependente? Autocuidado. Autocuidado em quais aspectos? Primeiro, físico. O codependente geralmente já se desleixou fisicamente. Ele já não está nem aí mais para o que vai acontecer com o corpo dele. No sentido de alimentação, cuidados com a saúde, exames, prevenção. E esquece. A pessoa não está nem aí, ela vai adoecendo ali e não cuida do físico. Segundo, autocuidado visual mesmo. Gente, é importante. É importante, ó. Uma barbinha. Por mais que ó, eu não fui no barbeiro para fazer minha barbinha. Ó, eu mesmo. Está um pouquinho bem apresentável. É importante, gente. Eleva a autoestima. Então, cuidado com o visual. Barbinha, a mulher. Sobrancelha, cabelinho, batonzinho, maquiagem, uma roupinha, tal. Por quê? Porque isso vai elevando a autoestima e a valorização própria. Sabe? Então, eu entro num processo de autocuidado físico, visual, na saúde em todos os aspectos. Todos os aspectos. A gente está no Setembro Amarelo. Preservação da vida. Você não precisa sofrer sozinho. Setembro Amarelo. Saúde? Saúde o quê? Escreve aí. Setembro Amarelo é pra gente prestar atenção na saúde. Deixa eu ler o comentário aqui da Glaucia. Engordei 20 quilos por conta da codependência. Com 3 aulas da mentoria, comecei minha dieta de novo, já perdi 2 quilos. Gratidão. Gratidão minha por partilhar isso. Por quê? Porque eu tô muito feliz de ver você empenhado na mentoria, no autocuidado. Show de bola, Glaucia. É isso. Muito bom ouvir isso. Perdi 20 quilos, pois estava adoecendo mesmo. Olha só. Quando não engorda excessivamente, fica definhando, perde. Então, Setembro Amarelo é saúde mental, preservação da vida. E aí? Como é que está a sua terapia? Como é que está o cuidado? Tem ido ao médico? Tem partilhado? Não, está ali sofrendo. Gente, olha, eu tenho um público que tem 50, 60 anos. Eu tenho esse público. E você sabe qual é a idade onde existe o maior número de suicídios? A partir dos 50, 60 anos. 50, 60, 70? Nossa, Remes, eu achei que o maior número de suicídios era... Não, o maior... Nossa, eu ficar falando desses temas aqui na live é complicado por conta do Instagram. Mas enfim. O líder de suicídio são os idosos. E depois vem as crianças. Olha só que loucura. Então, setembro, saúde mental. Aí a gente engata em outubro. O quê? Outubro rosa, câncer de mama. Pessoas que não fazem autoexame, não vão ao médico, fazer preventivo, não vão estar ali, ó, dinâmica só de cuidar do outro, e ó, de repente morre. O que adiantou cuidar do outro? Nada. Então, gente, autocuidado, saúde física, visual, saúde mental. Olha, tem um cuidado que ninguém fala dele, ninguém valoriza, mas eu vou abrir seus olhos agora para mudar o seu entendimento e talvez melhorar a sua vida. Cuidado com a vida financeira, gente. Gente, a vida financeira afeta todas as áreas da vida. Então, não adianta estourar de dívida, ficar passando necessidade sem necessidade. Por quê? Porque descuidou da área financeira, querendo suprir para o filho. Não, vai cuidar da sua vida financeira. Segura, fala, não vou pagar dívida mais, vou priorizar, o dinheiro é meu. Sabe? Cuidar da área financeira faz muito bem na recuperação da codependência. Amigo, meu filho tem 23 anos, mora na rua porque cansei de pagar hotel. Hoje está na rua. Tenho que deixar ele se virar? Sim. Ou dar apoio? Ué, que apoio? Pagar hotel para ele?
Deixar ele chegar em casa catando as coisas? Não, não, deixa ele procurar ajuda com as próprias pernas, com a própria boca. Ele sabe onde tem uma sala de NA, ele sabe onde procurar ajuda, sabe. Então, senhora, cuida da vida da senhora, deixa ele na rua, deixa ele cansado do sereno, do frio, do calor, da fome, dos maus tratos. Para quê? Para ele enxergar, poxa, olha o que eu estou fazendo com a minha própria vida. Não é minha mãe, não é meu pai, não é meu vizinho, não é a namorada que me largou, não é nada disso. Sou eu que estou fazendo com a minha própria vida. Vou ao médico sempre, faço terapia, cuido da minha alimentação, ouço muito. É isso. Então, tá falando do financeiro. Ô, gente, poxa, uma grana que vai nessas brincadeiras aí de pagar a dívida, de pagar a clínica, de pagar isso, de pagar aquilo pro outro, e o cara nunca valorizar, ele não trabalha, ele vive só às custas do outro. Cláudio Roberto, boa noite, 25 dias limpo, parabéns. Quem fica 25, fica 26, 27, show de bola, meu irmão, parabéns. Cuidado emocionais, cuidado com as emoções. O que é autocuidado emocional? É cuidado em que situações você se coloca para arregaçar seu emocional. Por quê? Porque tem coisas que vão afetar o seu emocional que você ouve, mas você não precisava ouvir. Você não precisava estar ali para ouvir aquilo ali. Está ali porque você quer. E ali estoura o seu emocional, as coisas que a pessoa fala contigo. Então, cuidado emocional é se preservar. Isso eu não preciso de ouvir. Isso eu não preciso de ficar vendo. Autopreservação, autocuidado. E também autocuidado espiritual. Cuidar da saúde espiritual, cuidar da vida espiritual. Nós somos corpo, nós somos a alma, nós somos a mente, nós somos o espírito. Nós temos sim a nossa parte espiritual. Nós temos que cuidar da nossa vida espiritual. Você sabia que tem codependente que não consegue mais ir à missa, ir à igreja, ir ao culto, ir à reunião, não consegue ir mais nesses fortalecimentos espirituais, nesses exercícios da fé? Não consegue. Não consegue, perdeu. Por quê? Remy, se eu for à igreja, ele rouba a casa. Se eu for à igreja, ele some com as coisas, ele faz tal coisa. Não, tem que ficar vigiando. Não tem tempo de fazer nada, não consegue fazer nada. Sabe? Então tem que tomar a decisão de, eu vou viver minha vida. E aí? Agora eu vou migrar nesse restinho de tempo que o Instagram me dá aqui. Pra quê? Pra falar do adicto. Com isso, com esse recuo do codependente para cuidar da própria vida, o que acontece com o adicto? Com o dependente, com o alcoolista? A minha esposa é codependente em tratamento, quase coordenadora de grupo de ajuda. Como lidar com o excesso do amor exigente? Essa aí é bacana. Excesso do amor exigente. Se ela é codependente, provavelmente você é o dependente ou é outro familiar dela? Né? Porque se esse excesso talvez seja um excesso de cuidado ou um excesso de não cuidado, de viver a própria vida. Porque tudo em excesso faz mal. Como lidar com o excesso? Da mesma forma que eu estou falando. Se cuida, se trata, para mostrar para ela que a vida tem que ser feita de equilíbrio. Isso mesmo, eu adicto em recuperação. Então, aí tem que ter uma compreensão. Às vezes foram anos adoecendo a pessoa. E às vezes a pessoa está num processo de recuperação e ainda não está, né, pronto, como ninguém está pronto. Então, às vezes, ela exagerou no amor exigente, ali naquela coisa, naquela bitolação, né, que não é saudável, e aí dá um tempinho para ela. Por quê? Porque você ficou adoecido e entrou em recuperação. Ela adoeceu e entrou em recuperação. Cada um está no seu tempo ali, né? Então, é a mesma dinâmica. Você vai amar a sua esposa, que está nesse exagero, mas mudar ela você não consegue. Do mesmo jeito que ela não conseguia te mudar. Então um tem que ter paciência, empatia. Gente, é um jogo de paciência, de compreensão, de amor, de conversa, de diálogo. Sabe? A codependência ela é extremamente prejudicial. Né? Mas aí quando a pessoa começa a se tratar, o que acontece com o adicto? Vou falar um pouquinho do adicto agora.
ele começa a sentir na pele a mudança do outro. Por quê? Porque primeiro a mamata acaba. Escreve aí, vamos escrever isso só para os adictos saberem como é que funciona. Mamata acaba. O que é a mamata acaba? Aquela facilitação doentia, patológica, acaba. E aí o cara começa a sentir dores das próprias ações. Fez dívida, vai pagar. Não pagou aluguel, vai ser despejado. Não pagou a pensão, vai ser preso. Não vai ter comida quentinha que ele não paga, ele não ajuda a comprar, ele não prepara, está sempre pronta para ele. Isso vai acabar. O lugarzinho quentinho para dormir, que ele não paga um aluguel, não ajuda nas despesas, só consome. Isso vai acabar. Isso começa a acabar e o cara começa a sentir dor. E aí quem é meu aluno sabe o que dor provoca, o que dor proporciona, incômodo. Incômodo proporciona crescimento, cara. Eu me movo quando dói. E quando dói eu me movo, eu cresço. Entendeu? Se eu não tô aguentando mais a rua, porque minha mãe fechou a porta de casa. Se eu não tô aguentando mais a fome, porque ela parou de me dar comida. Se eu tô sendo ameaçado porque ela não paga mais a dívida, o que eu vou fazer? Eu vou pensar, poxa, estreitou. Deixa eu buscar ajuda, porque agora o cerco tá se fechando. Vamos ver o que o Bruce falou ali. Enquanto eu tava na ativa, achando que poderia parar sozinho, não percebi o tanto que eu estava padecendo os meus. Exatamente. Gente, a live já está quase acabando. Infelizmente o Instagram me limita a fazer 1 hora de live. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se eu encerrar a live agora, daqui 2 minutinhos, porque o Instagram vai fechar a live, daqui 2, 3 minutinhos vai fechar a live, e eu abrir outra, vocês vão participar para mais uma meia horinha de live para a gente continuar o tema, ou chega por aqui? Vota aí. Quem quer que faz mais meia horinha de live, fala aí que eu faço. Se falar, não, Rems, tá bom por aqui, amanhã a gente faz outra, outro dia a gente faz outra, eu também encerro. Só para eu saber. Porque assim, o tema tá gostoso e tem muita gente interagindo, a live tá cheia. Talvez seria, um pouquinho ruim fechar. Mas o Instagram vai fechar. Eu posso abrir outra. Sim, vamos nessa, claro. Então beleza. Vai votando aí. Se for para abrir, eu abro outra. Assim que ele fechar. Ele deve fechar em 3 minutinhos. 2, 3 minutinhos, ele vai fechar a live. Então, a galera quer, a maioria aí quer, eu abro outra. Show de bola pra gente continuar falando desse processo de autocuidado, gente. Sabe? Ele é muito importante. Por quê? Porque sem ele não acontece a mudança. Se eu não me cuido, continuo querendo cuidar do outro, eu vou adoecendo, enfraquecendo, padecendo cada vez mais. Alexandre, adicto limpo só por hoje. Tamo junto, meu irmão. Muito obrigado. Hoje arrebentou. Obrigado, Mário. Tamo junto. É isso aí. Então, assim, é muito importante pro codependente ter também uma atitude, um comportamento, um repertório comportamental dentro da autocompaixão. O que é autocompaixão? É o contrário, não é o contrário, mas não é a mesma coisa do que a gente fala do vitimismo, sabe? Da autocomiseração. Não. A autocompaixão é se compreender. Poxa, eu errei todos esses anos, eu fiz várias coisas que foram insanidade, mas agora eu estou num processo com a cabeça diferente, a cabeça que eu tenho hoje eu não tinha antes, então eu compreendo tudo que eu fiz, eu me perdoo, eu me abraço, eu me compreendo, eu me acolho. Para quê? Para eu não ficar no triângulo da autoobsessão, que é o quê? Ressentimento com o passado, medo absurdo, ansiedade com o futuro, e fica totalmente disfuncional ali no presente. Pessoal, 30 segundinhos para fechar a live. Então eu já vou fechar aqui
para eu mesmo abrir a outra, tá bom? O Instagram vai fechá-la aqui porque deu 1 horinha de live. Então já tô imediatamente abrindo outra. Encontro vocês aqui, bora!